do Método Mapas, professor Vlad na área. Grande boa noite aí a todos, boa tarde, bom dia para quem vai assistir depois. O objetivo de hoje é a gente tratar um assunto de, cara, por que a gente adia, por que a gente não se cuida verdadeiramente como deveria com a nossa saúde. Então, aos primeiros vindouros aí, minha gratidão eterna, sejam muito bem-vindos. Bom, primeiro, segundo, terceiro. 4 espirrinhos básicos para começar a noite. A gente que está aqui em São Paulo sofre um pouquinho com esse ar seco e por vezes a gente tem essa crisezinha. Mas tem um motivo por trás disso e um dos motivos eu vou confessar aqui. A gente fica adiando algumas coisas com relação ao cuidado da saúde e mais do que adiando, parece que a gente não conhece muito bem como é que a nossa saúde funciona. Então, o objetivo do nosso encontro de hoje, da nossa live, da nossa bate-papo, é compreender quais são os fatores que impedem a gente de se cuidar. Existem esses fatores? Se esses fatores existem, como é que a gente faz então para conseguir costurar e melhorar a nossa visão sobre esses fatores e a gente de verdade encontrar recursos para se cuidar? Afinal de contas, quem não se cuida com a saúde, eu posso afirmar que quem não se cuida está escolhendo a consequência de não se cuidar. Quando eu não me cuido, qual é a consequência disso? No aspecto da saúde, quando a saúde não é cuidada, você está cuidando de outra coisa. Não tem em cima do muro, sabe? Então, só para a gente reforçar aí, aos primeiros vindouros, sejam muito bem-vindos, Dona Cida, minha dona sogra, a Conceição, sejam bem-vindos, Rodrigo, obrigado a presença, aos demais que estão chegando, sejam bem-vindos e a todos os outros aí, seja bem-vindo. Ei, Rosângela, que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo. Bom, a direção do nosso bate-papo hoje é dizer por que as pessoas não se cuidam com a saúde. Quais são os motivos? Eu queria que vocês fossem escrevendo aqui pra gente em quais dos aspectos da saúde você conscientemente teve coragem, porque esse é o primeiro fator do cuidado, ter coragem. Por que esse é o primeiro fator do cuidado? Porque coragem... vamos lá, coragem não é ausência de medo, né? Essa frase é clássica. A coragem, na verdade, é você, sobre o medo que você tem, você conseguir superar os desafios que virão surgir. Ou seja, você considera o medo. O medo é a prudência. Então, eu quero ver quem tem coragem, ou seja, quem supera o medo de colocar aqui nos comentários quais são as dificuldades que você tem para o autocuidado verdadeiro. Jacira, boa noite, Jacira. Obrigado pela chegada aí. Então, a pergunta é... Mas tem que escrever. Hoje eu não vou falar se não tiver ninguém escrevendo aí. A Jacira sempre escreve, a Conceição sempre escreve. Eu quero ver quem mais vai escrever. O Rodrigo sempre escreve. A gente vai fazer um bate-papo hoje, na qual eu preciso que vocês me ajudem com material sobre vocês. Para que a gente fale sobre vocês. A live ou vida... ou viver, sei lá o termo que você queira dar para esse termo live, é algo vivo, não é? Então, qual é o fator mais importante que você identifique em você? Agora tem que ter coragem, hein? Você meu confidente agora, ou seja, você vai falar, eu vou confessar quais são as minhas falhas, as dificuldades que eu enfrento. Vamos lá, ó, Rodrigo. Oi, Manuela, boa noite. A caravana portuguesa está completa agora. Falta só a Fátima e o Nutinho. Vamos ver aqui, o Rodrigo colocou disciplina. A Rosângela colocou falta de hábito, passamos a vida cuidando dos outros. Ai, que delícia! Que delícia! Essa anulação, né, Rosângela? Esse fator na qual a gente, por vezes, foi educado a cuidar. Mas, Rosângela, tem um fator fundamental por trás disso, que no final das contas, se você souber equilibrar isso, o cuidar do outro gera um autocuidado. Então isso é maravilhoso, tá bom? Rogério da Costa, satisfação enorme, grande mestre. Obrigado a presença. Viu, Rosângela? Muito legal que você colocou. Eu vou pegar esse gancho porque esse é um dos fatores, tá bom? As comunidades mais longevas do mundo, eu sempre vou falar deles, a galera do Blue Zones,
a gente entende que o pilar mais poderoso deles é viver em comunidade. Comunidade, comum unidade, ou seja, o fator de comunidade, do autocuidado, é fundamental, viu, Rosângela? A gente, infelizmente, está desenvolvendo uma estrutura na qual você tem bem claro isso, mas as gerações que estão chegando, por vezes, não estão conseguindo desenvolver essa visão de cuidar do todo, tá bom? Então é muito legal desenvolver essa visão de cuidar do todo, isso é maravilhoso. Tá bom? Só que por vezes é o que você falou, às vezes a balança está desequilibrada. Amanda, boa noite. Denise, ó, que galera, sejam bem-vindos. Bom, o Rodrigo colocou disciplina, quem mais? Eu preciso que vocês coloquem aqui, façam uma confissão. Qual é a sua maior dificuldade para que você se cuide de verdade no aspecto da saúde? Eu preciso pegar esse material que vocês vão colocar e, por vezes, criar uma análise em cima do que a gente vem estudando e talvez colocar aqui para vocês uma devolutiva e dizer, olha, isso sim é um problema. Olha, isso pode ser um ponto de vista, tá bom? Então isso é muito legal. Bom, eu anotei alguns pontos, enquanto vocês vão falando aí, tá bom? Eu anotei alguns pontos, mas todos os pontos que eu anotei estão de acordo com o que algumas pesquisas vão falando. Mas o que vocês falarem, de novo, tem que ter coragem. Primeiro, ver que você tem algum problema. Oi, Heleninha! Ah, Helena! A Helena tá aí também, pessoal. Beijinho pra Helena. Helena, daqui a pouco nós vamos fazer exercício, hein? Se prepara. Então, como é que funciona? A gente primeiro tem que ter coragem de ver que a gente tem as nossas falhas. Vamos assumir que a gente tem falhas. Vamos assumir que a gente tem problemas e por vezes a gente quer jogar isso para debaixo do tapete, quer jogar isso para algum lugar para lá e para cá, na expectativa de que se eu não ver ou se eu não olhar para isso, ele não exista. Tá bom? Eu vou sempre falar disso. Não querer ver o problema não quer dizer que ele não exista. Ele existe, ele está lá. E um dos maiores problemas relacionados à saúde é o autoconhecimento, é saber aonde você está falhando. Algumas pessoas têm bem claro, vou dar exemplos aqui, tá bom? Eu, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, eu quero que vocês fiquem confortáveis para trazer exemplos de vocês, tá bom? Vocês precisam falar aí, escreve aí. Um exemplo meu diz respeito a comer. Nossa, como eu gosto de comer. Virgem Maria! E no momento que eu me proponho a me alimentar, a comer, por vezes eu perco o controle da quantidade daquilo que mais eu gosto. Isso, Conceição, coragem de enfrentar e abandonar vícios. É isso. A Conceição matou, eu não preciso falar mais nada. Galera, valeu, obrigado, beijo, tchau, até a próxima, valeu! Brincadeira. Ao professor grande mestre Plínio, seja bem-vindo. O fator mais importante, como a Conceição colocou, primeiro é reconhecer que você tem vícios. Reconhecer. Reconhecer significa, cara, eu tenho um problema no autocontrole sobre este consumo, sobre este fator. Exemplo, o Vlad tem um determinado problema no autocontrole sobre alimentos gostosos, por exemplo, carboidrato e derivados aí. Exemplo hoje, tá bom? Minha dona sogra tá em casa, ela veio passar uns dias aqui com a gente, é uma delícia. E aí hoje é o dia que ela foi para a cozinha com a minha dona esposa. Aí as duas estão lá na cozinha preparando as coisas. E aí a cozinha vira uma festa. Aí começa a sair coisa boa pro almoço, começa a sair coisa boa pro café da tarde, e dá aquela sensação de casa de interior. Nem acabei de tomar o café da manhã, já está fazendo almoço, nem acabei de almoçar, já está preparando o lanche da tarde, nem acabei de fazer o lanche da tarde, daqui a pouco já estou esperando para comer alguma coisa. E na maioria das vezes a gente vai buscar coisas nessa relação familiar. A Denise matou aí outra. Ei, pessoal, beijo, tchau, até a próxima. A Denise também colocou aí, ó, os quitutes dos meus pais. Quando a gente está na casa do familiar, quando a gente está na casa do parente, eu tô falando de mim agora, viu, povo? De mim, não é de vocês, não. Vocês são tudo santo. Vocês não cometem esse erro, não. Eu tenho certeza que vocês são puritanos para isso. Na casa dos parentes,
Ou quando a sua casa quase que torna a casa de um parente, porque você está em casa, mas a sogra está aí, a sua casa vira casa da sogra também. E aí, nesse ambiente, você tem um afeto depositado sobre este hábito alimentar. Então, minha sogra cozinha muito bem, minha esposa cozinha maravilhosamente bem. Então, quando junta as duas, junta tanto afeto sobre aquilo que elas são tão boas, e aí vira um volume de coisa gostosa para comer, porque é por aí que parte do processo do afeto delas é depositado, na comida gostosa. E aí vem uma coisa atrás da outra. E aí, de repente, me pinta um bolo de laranja no café da tarde. Rapaz, vou contar para vocês o que aconteceu. Por que é importante eu ir construindo a história? Porque a história que eu estou contando é só minha, viu, povo? Não é de vocês, não. É só minha essa história. A final da tarde de ontem para hoje, o meu filho menor, que chama Pedro, ligaram da escola, olha, o Pedro não tá legal, tá com um pouco de febre. Eu falei, bom, tudo bem. Minha esposa foi lá buscá-lo, trouxe para casa, medicou, beleza, tal. Ele ficou bonzinho, mas no início da fase da gente dormir, por volta das 10h, 11h, ele estava com febre de novo. Então a gente tem que medicar de novo. Aí dá a medicaçãozinha da febre e tal, parecia que estava bem e tal, não sei o que lá. Deu por volta da 1h30, 2h da manhã, febre de novo, e a gente controla, monitora, vamos medicar, não vamos medicar, intervalo do remédio. Ou seja, como diz o meu amigo Rodrigo, eu estava que nem telecena na madrugada, de hora em hora eu estava acordado. Então a minha noite de sono ficou comprometida na qualidade, nas horas, em um monte de coisa. No final dessas horas mal dormidas, eu acordo, postei logo cedo aí meu café. Esse café eu não tinha dormido, era 3h30 da manhã, eu acordei e fui. Aí deu por volta das 4h30, fui fazer um café e falei, agora é melhor eu já ficar acordado. E segue o jogo. Quando a gente dorme mal, o nosso organismo libera algumas substâncias do estômago, substância do intestino, várias as substâncias que são sinalizadoras para dizer assim, meu irmão, você não dormiu direito, hein? Gastou mais energia do que devia, não recuperou o sistema nervoso, nem o sistema músculo-esquelético corretamente, porque você não dormiu, não liberou os hormônios da noite, não liberou alguns hormônios e não diminuiu a liberação de outros, ou seja, eu não liberei melatonina, GH, que são hormônios para o reparo todo estrutural, e mantive a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse, é o hormônio da atenção, aí tem os mecanismos psíquicos, né, de luta e fuga, então, ou seja, ficou cortisol mais alto e os hormônios que vão me regenerar ficaram baixos e nem foram liberados. No final da manhã, assim que eu deveria estar acordando, que eu nem dormi, estava extremamente cansado, exausto, mas eu estava animado. E segui o meu dia normal. Só que neste dia, alguns dos hormônios que são liberados, que são sinalizadores para reposição de energia, aumenta. Para fome, para alimento ultrapalatável e para outras coisas. Ou seja, aumenta a quantidade de hormônios que forçosamente querem que eu reponha energia, porque eu passei a madrugada gastando energia que eu não deveria. Eu estou resumindo e deixando de forma bem didática, tá bom? Ou seja, eu passei o dia naquela tensão de eu preciso comer, estou com fome, estou cansado, mas estou animado. Então eu não queria dormir, eu estava bem, não estava com sono, mas no final da tarde agora deu um sonão brabo, e a fome batendo. E juntou a fome com a presença da sogra e da esposa num dia especial da cozinha. Vocês não têm noção como é que foi meu dia hoje, olhando a comida e falando, meu Deus, eu tenho que segurar a boca, porque eu estou consciente de que aquela manifestação era biológica, orgânica. Então o meu autocontrole foi para um nível hard. Porque quando eu tenho que praticar o meu autocontrole, meu autocuidado, tendo conhecimento do que está acontecendo, naturalmente você fala, opa, isso é por causa desse mecanismo orgânico, biológico, então eu tenho que controlar. Quando eu não sei qual é o mecanismo que está acontecendo, você deixa a vida me levar. E você acaba atuando sobre aquele sinal que o seu corpo deu e você, no final das contas, realiza. Volta para o bolo de laranja. Vocês não têm noção. Segurei a onda bonitinho no almoço, comi bem, tinha muita coisa gostosa, mas comi muito controlado, a minha salada, meu legume,
meus grãos, uma proteína, e tinha uma carne de salada de batata com ovo, mais batata numa outra carne, mais... Eu falei, eita, muita batata, muito arroz e feijão, isso aqui vai dar ruim. Monitorei, tirei a quantidade de tudo, comi pouquinho, falei, beleza, sem peso na consciência. Tô bem, feliz. E vai tomando uma água, vai tomando um café, e vai seguindo o jogo. Seja bem-vindo, Cícero, obrigado. No final da tarde, pinta um bolo de laranja. Ó, quando eu coço aqui é porque deu ruim, viu? Falei, ó, quando eu coço aqui atrás, ó, eu tenho um cacuete de quando eu vejo coisa errada, eu dou uma coçada aqui. Falei, ixi, na verdade eu tô dando aquela olhada de rabo de olho, sabe? Vixe, bolo de laranja. Pintou um bolo de laranja na minha frente, eu falei, nossa senhora, vou comer só um pedacinho. Cultura familiar, na qual a sogra e a digníssima esposa quer agradar o lar, fizeram um bolo de laranja, fizeram uma bananada, fizeram isso, fizeram aquele, tinha um pão caseiro de ontem. E aí eu falei, vou devagarzinho, deixa eu tomar meu café da tarde. Café da tarde com pão, com essas coisas, é dos antigos. Hoje em dia a gente tem que saber que isso já não é tão fato, a gente precisa organizar isso. No final das contas, um pedacinho de bolo de laranja, vocês não têm noção, virou 3. Um pedacinho de pão com bananada, ao invés de ser um pedacinho, virou 3. A bananada que estava à disposição, ao invés de passar uma lambuzada no pão, porque eu como assim mesmo, eu estava já na colher. Ou seja, percebe que por vezes, ó, tem a galera falando aí, deixa eu ver. A Conceição, isso acontece comigo quando não vou dormir. Isso, Conceição, Manu, é isso. Quando a gente não dorme, a gente libera um monte de substância que deixa a gente com mais fome e fome de comer coisa gostosa, viu? Fome de comer coisa gostosa. A Jacira, é irresistível o bolo de laranja. Jacira, cala a sua boca, Jacira. Ó, Jacira, você me deixa maluco, Jacira, a gente tem que resistir. A minha digníssima esposa, essa coceirinha eu conheço. Cara, é aqui, né? Malandra. Ah, quem chegou aí, a Sandrinha, seja bem-vindo. Olha que legal, então a Manuela está dizendo, quando eu durmo mal, eu quero comer mais. Isso, é isso que eu estou dizendo. Mas quando eu tenho esse conhecimento, você vai falar, cara, essa noite eu dormi mal. Você já acorda com o radar dizendo, presta atenção na sua alimentação, porque hoje você vai perder a mão. Então você já vai mais contido, já vai mais controlado, porque é aquela história de você saber que existe esse mecanismo, você então é senhor desse mecanismo. Quando você não existe, você só acha que é um dia normal, que você quis comer um pouquinho mais. Não, não é um dia normal. Esse dia não está normal, ele está alterado. Então eu vou reforçar aqui, ó, galera, escreve aqui aquilo que você tem mais dificuldade. A minha maior dificuldade é quando pinto um doce na minha frente. Hoje é fato, tá? É história real. Hoje pintou o doce no dia errado. Eu tinha dormido mal, como a Manu disse, tinha dormido mal, estava com aquele monte de hormônio sendo liberado para comer coisa gostosa e pintou muita coisa gostosa na minha frente. Ave Maria, chegou no bolo de laranja, que nem a Jacira falou, me lasquei. E a Jacira fica tirando sarro ainda da minha cara. Me lasquei no bolo de laranja, pisei, escorreguei, sentei de bunda no bolo de laranja. E eu preciso que vocês digam aqui quais são os problemas que vocês têm a respeito de autocuidado, de cuidar da saúde, tá bom? Então olha só, o primeiro fator que eu estou trazendo é um fator biológico, uma noite mal dormida. Imagina quem sofre com uma sequência de noites mal dormidas. Imagina quem sofre de insônia, quem acorda no meio da noite, às vezes demora para voltar a dormir, quem dorme picadinho, que tem a apneia do sono, que acorda e tem bloqueio ventilatório e acorda por causa disso. Entre diversos outros fatores, quem dorme com um companheiro ou companheira que tem um ronco muito alto e por vezes a pessoa acorda com aquele barulho. Olha como é importante o ambiente que você vive, as pessoas que vivem com você e as condições na quais essas pessoas criam esse ambiente. Então, fator número 1. Ambiente de muito afeto, o afeto depositado na comida, cria um ambiente de muito afeto depositado na comida e por vezes você vai, ai, caraca, eu tenho que me segurar, tenho que me controlar. É muito doido, então a gente tem que tomar muito cuidado. O que me salva é não fazer, é isso aí. Pessoal, beijo, boa noite, tchau, valeu. A Conceição matou de novo a minha live. Você tá sem graça hoje, hein, Conceição? Pelo amor de Deus. Como é que você se livra do problema de coisas que são viciantes ou que superam o seu autocontrole? Não tenha. Obrigado, viu, Conceição? Você tá acabando com a live hoje. Não tenha as coisas por perto.
Não tenha, é o único jeito de você conseguir, porque não existe, se não existe você não consome. Não existe, você não consome. Pelo amor, só de ouvir você falar dessas comidas já engordei. Pois é, vem aqui ver como é que está o negócio aqui hoje. Né? Minha digníssima dona cunhada, tem a dona sogra, a dona cunhada, enfim. Não tenha por perto as coisas, porque aí você não corre o risco de você sucumbir. E por que eu estou falando isso? Existe toda uma crença, uma cultura familiar, uma crença, uma cultura familiar, uma cultura regional, uma cultura de hábitos que são característicos de algumas pessoas que vêm de anos em anos. Que nem a Rosângela disse bem no começo da live, muito bem dito. A gente tem uma disposição de cuidar muito dos outros e por vezes se anula. E nesse muito cuidar, cuidado de vó, hein? Vê aí, Rosângela, se você tem esse cuidado de vó. Ah, esse neto aqui gosta de comer isso. Ah, esse outro neto gosta disso. Ah, esse outro aqui gosta daquilo. Ah, essa minha filha gosta disso. No final das contas, você tem na sua casa feito um prato especial para cada pessoa que vem para sua visita, porque um dos jeitos que você deposita afeto é na prática do preparo alimentar. Isso é cultural. E tá tudo bem, O que não pode é ser frequente, o que não pode é ser toda hora. Afinal de contas, se é um momento na qual vocês vão ficar juntos, aquele momento precisa de uma contemplação, há de se ter um limite entre o que é saudável e o que não é, entre o que eu posso e o que eu não posso. Então tem que ter um limite, porque esse depósito de afeto que é feito, ele é muito importante. Muito importante, mas eu vou ajudar vocês. Se o hábito de quem vem visitar você, ele está, como a Conceição disse, ele está tentando se livrar de um determinado comportamento que está prejudicando a saúde, e você, entre aspas, com todo esse afeto, vai na contramão disso, você está atrapalhando algo muito importante para ele. Então isso é fundamental. Manuela, é isso mesmo que você está falando, não sinto fome, eu sinto sono o dia inteiro. Isso é muito ruim, né, Manu? Tem que organizar a rotina do sono, tem todo um cuidado. A comida muitas vezes se torna o abraço, isso. É exatamente isso, Denise, é isso que eu estou dizendo. O grande afeto que eu tenho para entregar, eu tenho por este meio entregar. Exatamente isso, Denise, é o que eu estou falando. Por vezes, a prática nossa desse afeto, ele é depositado no alimento. E está tudo bem. A gente só precisa saber e conversar. Já que eu vou receber esse afeto ou vou entregar esse afeto, pergunto, olha, vou preparar algo especial para você, tudo bem que seja isso? Você está passando... A gente não tem essa cultura de conversar. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Então, quais são os fatores que dificultam o nosso autocuidado? Eu estou colocando alguns que são de ambiente, de relações, tá bom? A gente está aqui, se a gente for olhar para o mapas, nos pilares do mapas, eu estou na letra A, da alegria, do amor, do ambiente, da amizade. Então, as relações criam hábitos que são poderosos para potencializar o nosso cuidado ou para desviar, como a Conceição disse, elementos que nos desviam o controle dos nossos vícios, tá bom? Muito legal. Vocês estão mandando muito bem hoje, hein? Aconteceu alguma coisa aqui na tela? Não. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, óbvio, né, que por vezes, para a gente ter esse cuidado todo, como a gente está conversando aqui, aliás, hoje 55 lives já foram feitas aqui no Método Mapas. 55 lives já foram gravadas e está disponível para vocês com um volume de conteúdo enorme. Amanda colocou, acho que uma coisa que dificulta é justamente o que disse, a falta de diálogo. Pois é, isso é o que mais dificulta o planeta inteiro, viu, Amanda? A comunicação. O planeta inteiro, as empresas, as famílias, tudo é comunicação. As pessoas acham que a outra já sabe. Ou as pessoas não acham nada e nem falam nada. E por vezes segue o caminho. É isso aí, falta de comunicação é um dos maiores problemas de saúde pública. Que é justamente o primeiro item aqui que eu ia colocar aqui, ó. O principal fator se chama informação. Cláudia Borges, seja bem-vindo, Cláudia, boa noite. Informação, eu saber das coisas já muda a minha concepção, o meu cuidado a respeito daquilo que eu tenho que fazer ou não. Então, saber, ter a informação e entender como que essa informação te impacta, como é que você reage para essa informação, é autoconhecimento. Se eu não tenho a informação, por vezes, é uma nuvem na sua frente, você não está vendo.
Você não consegue compreender. Você não tem repertório ou quantidade de informação suficiente para falar, entendi e o que isso tem a ver comigo. Porque é disso que a gente está falando. Autoconhecimento a informação está disponível, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso impacta na minha vida? O que isso modula ou muda o que eu tenho que fazer? Tudo bem? Então, o conhecimento é fundamental, tá bom? Por onde que vem o conhecimento? Por meio dos estudos. Como que eu adquiro estudo? Tem gente que tem condições de estudar sozinho, tem gente que precisa ver alguém falando, como a gente está sugerindo aqui, um jeito de aumentar o conhecimento. Alguém fala, você escuta e você faz as suas interpretações, tá bom? Aplica ou não no dia a dia é o autocontrole. Autoconhecimento ainda não é o autocontrole. Ter a informação, pô, eu entendi, isso tem a ver comigo, isso está impactando minha saúde, minha vida, minhas atitudes, ok, entendi. Pôr em prática, pôr isso na ação verdadeira, na ação na qual esse autocuidado se determina no autocontrole, ó, a partir de agora eu sou o senhor da situação, eu controlo a situação. Entendido isso, isso aqui é autoamor. Eu me conheço o suficiente, eu tenho controle sobre a situação. Me conheço o suficiente, tenho controle sobre a situação. Essa junção verdadeira é o amor. O amor próprio. Eu vou repetir. Autoconhecimento, autocontrole. Essa junção verdadeira é amor próprio. Conceição, 1 ano depois de conhecer o método Mapas, mudei minha rotina e atitudes. Obrigado, Conceição. Ontem nós fizemos 1 ano do primeiro grupo da mentoria do método Mapas, do start do primeiro ano. Então, onde foi fazendo 1 ano do início do primeiro grupo, a gente mudou um monte de coisa sobre o que a gente estava pensando em fazer e está aí por fim dar algumas possibilidades à frente, tá bom? Autocontrole tem relação com amadurecimento, assumir um papel de adulto na vida. Denise, perfeito, é isso daí. É isso aí, é um jeito, não é? É muito legal. Eu vejo, a Denise está falando, eu vejo a filha dela, com acho que 5 ou 6 anos, a Heleninha, com várias atitudes muito maduras, não é? Então, maturidade não tem a ver com idade, tá bom? Isso é muito legal, muito legal, muito legal. Maturidade não tem necessariamente a ver com idade. E muitas das crianças que estão chegando aí, chegam com uma maturidade para várias coisas importantes desse autocuidado, desse autoconhecimento, desse autocontrole, que é fundamental. Você fala, Jesus, eu tenho que aprender. E por vezes a gente no ambiente acaba corrompendo e a criança, que é isso, né? A gente estuda sociopatologia pela psicanálise trilógica, sócio de sociedade e patologia. A gente tem uma sociedade doente para vários fatores e a gente corrompe as crianças que nascem puras e com esse nível de maturidade para a compreensão do auto-amor muito grande. Por vezes a gente corrompe. Obrigado, Denise. Eu fiz uma lista aqui, vou fazer um bate-bola. Hoje vocês estão demais, hein? Escrevendo aí, manda bala, galera. Ó, vamos lá. Informação. Considere uma informação que deva ser uma informação correta, tá bom? Não saia consumindo uma informação de bate-pronto aí. Cuidado, tá bom? Principalmente das grandes mídias que têm informações que vão corromper a gente. Crenças, culturas e hábitos de antigos que a gente vem continuando. Meu pai nunca fez exercício, minha mãe nunca fez exercício, então eu não faço exercício. Meu pai e minha mãe vão dormir tarde, então eu durmo tarde. Meu pai e minha mãe ficam pendurados no celular, o filho vai ficar pendurado no celular. Vai criando uma cultura familiar. Meu pai e minha mãe comem pra caramba, eu como pra caramba. O que se come na sua casa, seu filho tá comendo. Hoje eu tomei uma bronca do Pedrinho, na hora que eu tava com o segundo pedaço de bolo de laranja na boca, ele falou, pai, isso aí faz mal pra saúde. Deu até uma confusão na minha casa, porque tava todo mundo olhando, mas eu já ensinei para ele que aquilo realmente faz mal para a saúde. Olha eu, nossa senhora, que horror. Mas foi isso. Outro fator importantíssimo, as pessoas dizem que há falta de tempo para se cuidar. Dizem que há falta de tempo para se cuidar. Cara, o dia tem 24 horas, divide em 3 aí, dá 8, 8 e 8. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, sobra 8 horas entre deslocamento, estudo, aprofundamento espiritual, atividade física, relacionamento. Tem que gerenciar o tempo. O tempo não vai mudar. O tempo não vai falar, tudo bem, vou te dar um tempo a mais para você conseguir fazer o que tem que ser feito. Mas de onde você... Ah, rapaz, não é assim, né? E pior que eu estou falando para vocês, estou me ouvindo, porque por vezes eu falho nisso. Ah, hoje não deu tempo. Mas que isso?
Mas que falta de autocontrole com o tempo. Porque o tempo é um só para todo mundo. O tempo é um só para todo mundo. Então tem que ter muito cuidado com... Eu não tive tempo. Rapaz, da onde que você não tem? Onde você perdeu o tempo, então? Eu vou repetir. Aonde que você perdeu o seu tempo? Você está no controle do tempo, do seu tempo. Porque as 24 horas não vão mudar. Deixa eu explicar para quem dá essa desculpa. Eu não tenho tempo. Eu vou explicar. Todo dia vai ter as mesmas 24 horas daqui pro resto da sua vida e nada vai mudar. É assim. E daí? O que você faz com isso? E daí? Eu tenho que gerenciar isso. Eu tenho que saber o que é isso. Então põe no papel as tarefas que você tem que fazer que são habituais. Trabalhar, isso, aquilo, coloca em ordem de execução na linha do tempo das 24 horas. Vou dormir às 10 da noite, vou acordar às 6 da manhã, 8 horas de sono, golaço. Eu diria que se vocês fossem dormir um pouquinho antes, vocês já têm uma mega vantagem dos mais importantes hormônios do sono, que é a melatonina, que tem o seu pico por volta das 10, 10 e meia. Se você for dormir às 10 da noite, por vezes você perde esse primeiro pico da melatonina. Então por isso que tem que estudar com profundidade para saber qual é o momento do sono que vai ser ótimo. Às vezes 30 minutos antes pode mudar todo o resultado. Óbvio, né, que essa análise do sono ele é individual, cada um tem o seu ciclo circadiano e vai se potencializar com esse entendimento mais profundo. Por isso que mergulhar nesse conhecimento do sono pode mudar tudo, tá bom? Então vamos lá, o dia tem 24 horas, organize o seu dia e faça dele o melhor proveito possível. Porque ao contrário disso, a única coisa que me vem à cabeça da lista que eu montei, é a famosa preguiça. A gente já não quer fazer. De novo, volta naquele cenário do cérebro que quer só sentir prazer, só comida gostosa, só aquilo que é vicioso, pornografia, um monte de bobagem que vai gerando um monte de prazer na gente. O cérebro só quer isso. Se você não souber disso, ou seja, não conheço que o cérebro só quer isso, você já não tem o autocontrole sobre isso. Ou seja, você deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Ó, meu ritmo aqui, ó. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Entende? Se você não sabe que o nosso cérebro procura por prazer a todo momento, você não consegue gerenciar o seu prazer. Toda hora você está saindo de um e entrando no outro. Saindo de um e entrando para o outro. Não acaba. E por vezes, o outro mecanismo que o cérebro procura é evitar gastar energia. Ou seja, a preguiça reina. Não vou na feira comprar os alimentos mais saudáveis. Não vou preparar isso. Não, eu não vou ler 2 páginas por dia. Não dá tempo. Hoje não dá. Eu começo na... É um monte de justificativa para você preservar prazeres, energia. E outra coisa que o cérebro é muito fã é não sentir dor, não sentir o cansaço, não sentir a fadiga, não sentir isso. Para não sentir, ele não faz. Melhor não fazer. Não, que você vai cansar, vai doer. Isso pode ser para o exercício, pode ser para um monte de coisa. A dor não só física, tá bom? Tem diversos tipos de dor no cenário material e tem dores também no cenário não material. Então é importante que você compreenda que existe isso. Então a preguiça é a rainha de todos os males da sociedade, porque a gente deixa de fazer tudo o que tem que ser feito, inclusive fazer o planejamento das 24 horas. É um horror. Outros fatores que as pessoas falam de cuidado, que não há cuidado, é a parte financeira. Agora eu não tenho condições para fazer uma alimentação saudável. Mas, meu Deus, quem disse que fazer uma alimentação saudável tem que ser caro? Não, porque vai ter que comprar essas comidas diet, light. Mas quem disse que alimentação saudável é comida diet, light? Quem disse? Onde está escrito isso? Comida diet, light é uma invenção de um determinado mercado de alimentos que veio ao encontro de querer ajudar as pessoas que têm problemas de doenças, diabetes, hipertensão, ou seja, que na alimentação tem que evitar alguns tipos de elementos químicos, e aí surgiu os alimentos diets, ou seja, que não têm alguns componentes químicos. O light são alimentos que têm menor valor energético. Ai, caraca, mas entre comer um macarrão e um macarrão light, os dois estão errados. Amigão, não tem saída. Então para com essa desculpa de que comer de forma saudável é caro. Para com isso, tá bom? Eu vou na feira toda semana e vejo que tem preço para todo mundo. Beleza? Mas eu moro num lugar que a feira é cara. Ué, vai para outro lugar comprar, vai. Mas eu faço a feira no mercado. Meu irmão, desculpa
a ignorância ou a falta de sensibilidade. O problema é seu, não é meu. A dizer que você não se alimenta bem porque é caro, não. Falta orientação, falta informação para você. Alimentação saudável é alimentação natural. Para de ser preguiçoso e resolve isso também. Ah, eu não tenho tempo de ir na academia. E alguma vez aqui eu falei que você tem que ir na academia, nas 55 lives. Eu disse, olha, se você puder ir, pode ser que seja melhor. Mas se você não puder ir, a gente faz um pouquinho de exercício aqui, que você pode repetir ao longo da semana, e a hora que você termina o exercício, faz uma caminhadinha. Para quem não tem nada, esse pouco já é muito. Para quem não tem nada, esse pouco já é muito. Ah, o meu sono está complicado, tal, eu não sei o que fazer. Não, já dei, tem lives aqui do sono, já de 55 lives. Volta aqui para trás e procura a live de sono. Eu explico tudo, de cabo a rabo, não escondo nada, não guardo nada, está tudo à disposição para vocês. E quem tiver mais dúvidas sobre isso, pesquisa. Sobre higiene do sono, ou seja, falta um pouco de movimento nosso, de atitude nossa para ir ao encontro de todos os cuidados que eu devo ter com a minha saúde. Se chama preguiça. Ai não, Vlad, eu não sou preguiçoso. Não, o Vlad é preguiçoso. Tem hora que eu dou aquela encurtada no braço e falo, não quero fazer mais nada hoje. E falo, não, mas ainda tem mais algumas horas. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma casa, tenho trabalho, tenho que fazer. Não adianta eu ficar encurtando. Eu tenho que fazer, não dá para encurtar. Aí eu peguei uma lista de palavras que essa semana eu discuti com um grupo de leitura terapia. Na verdade, eles colocam para a gente analisar e vem uma enxurrada de pensamentos bons, outros ruins, outros reveladores. Outros falam, aí, olha aí como você é. A gente não é generoso com a gente nem com o outro, a gente não tem parcimônia com a gente nem com o outro, a gente não tem um grau de desenvolvimento e nem quer se desenvolver, porque tem preguiça de ir nessa direção. A gente não tem humildade suficiente perante a Deus e a todos para dizer que não sabe. Vou repetir, a gente não tem humildade para dizer que não sabe, não é? A gente não tem gratidão pelo que já tem e fica criando um monte de problema, ou seja, a gente é ingrato por todas as, eu vou colocar assim, que fica mais, as dádivas que a gente já recebeu. Se a gente não sabe agradecer o que já tem, quem dera ter mais alguma coisa, melhor não ter nada. A gente não sabe reconhecer nem o que tem. Como é que você vai carregar, vai pôr mais coisas boas na sua mochila se você não reconhece nem o que tem lá dentro? Você tem uma mochila nessa vida, que é um monte de atitudes e virtudes, é uma mochila. Se você não reconhece as que você tem, se você não reconhece aquilo que você já é de verdade, por que eu vou te dar mais alguma coisa? Ou por que você vai ter condições de perceber mais alguma coisa? Não tem, isso é falta de gratidão. E a última lista de fatores emocionais que corrompem o nosso autocuidado, própria baixa autoestima, níveis elevados de estresse, preocupação, coisas do mundo, muito mais relacionadas às coisas materiais, gatilhos exacerbados vindo do estresse para a ansiedade, pensamentos futuros, 80% deles não vão acontecer, você está criando na sua cabeça, tem um monte de coisa que você fica inventando na cabeça, e problemas de depressão, eu vou dizer, quadros depressivos ou problemas já de depressão, hoje está virando moda, né, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção e alguns com hiperatividade, que é um outro problema, cérebro acelerado, o cara não consegue focar em nada e por vezes não consegue fazer o que tem que ser feito. Passa o dia e ele não conseguiu fazer. Ou seja, a gente tem uma lista de coisas hoje que está aí, que corrompe a nossa capacidade de gerar a ação para fazer as coisas. Dica para a gente finalizar, porque eu falei muito disso na live da semana anterior, volta lá dar uma olhadinha. Dica. Separa tudo o que você tem que fazer para o seu autocuidado, separa, anota, põe num papel. Eu quero fazer caminhada todos os dias 10 minutos, anota. Quero melhorar minha alimentação, melhorar a alimentação, fazer caminhada, coloca num verbo de ação, tá bom? Alimentar-se melhor, caminhar todos os dias, coloca num verbo de ação, porque assim que você coloca num verbo de ação, é a ação. Única coisa que vai conseguir tirar você do lugar que você está, se é o caso de você que está me ouvindo aqui, é a ação. Começa fazendo, mesmo que você faça, não é da melhor maneira possível, mas faça, começa fazendo, tá bom? Um pouquinho todo dia, até que se vire um algo maior todo dia, até que isso está no seu dia e você nem percebe, que nem tomar banho, escovar os dentes e trocar de roupa. Todos os bons hábitos relacionados ao autocuidado depende de começar a fazer, tá bom? Beijo para vocês, eu vou encerrar aqui e vou abrir a live de novo e aí eu vou estar ali no meio fazendo uma rotina de exercícios com vocês, pelo menos 15 a 20 minutos, tá bom?
Beijo, tchau, até a próxima. Não saiam daí que eu vou ligar de novo. É só pegadinha. Não sai daí, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até a próxima. Valeu!